Quando falamos em transporte coletivo e veículos pesados, o diesel ainda é o combustível predominante no Brasil. No entanto, tecnologias como o biometano, um gás renovável produzido a partir de resíduos, têm ganhado atenção em discussões sobre mobilidade e transição energética. Quando se fala do seu uso no transporte, surgem perguntas sobre desempenho, custos, infraestrutura, adaptação dos veículos e também sobre as políticas públicas e incentivos existentes. Neste episódio, vamos explorar o que já está acontecendo na prática, quais são os aprendizados e desafios no uso do biometano na mobilidade, como ele se relaciona com o gás natural, que tipo de adaptações são necessárias e quais os gargalos para sua ampliação. Também vamos discutir o papel do financiamento, os marcos regulatórios mais recentes e o potencial do biometano dentro das estratégias de descarbonização do setor de transportes. Eu sou Leidiane Ferronato Mariani e este é o podcast Amplo Biogás. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Amplo Biogás, nosso espaço de disseminação de conhecimento acerca do biogás, biometano, transição energética e sustentabilidade. O nosso convidado de hoje, Gabriel Kropsch, tem mais de 30 anos de experiência no setor de petróleo, gás natural e biometano. Gabriel é um empreendedor serial que participou da fundação, aceleração, expansão e desinvestimento de empresas inovadoras, como a Trump Oil, Grupo World Fuel Services, Terrana, Aspro e Neogás. Atualmente é sócio fundador da Sinergás, uma provedora de soluções integradas para infraestrutura de compressão de gás natural e biometano, desempenhando um papel-chave na transformação do mercado energético e na descarbonização de setores industriais e de transporte. Como presidente do Conselho Empresarial de Energia e Transição Energética da Associação Comercial do Rio de Janeiro, fundador e conselheiro da Associação Brasileira de Biogás e diretor executivo do Comitê Nacional do GNV, Gabriel é um influente líder na promoção de soluções sustentáveis e no desenvolvimento do mercado de combustíveis alternativos no Brasil. Sua formação inclui graduação em Administração de Empresas pela PUC do Rio de Janeiro, MBA pela COPEAD da UFRJ, especialização em Gestão Estratégica e Governança Corporativa pela Fundação Getúlio Vargas e o prestigiado programa Owners Presidents Management da Harvard Business School, uma trajetória que combina excelência acadêmica com uma prática empreendedora de impacto global. Sua experiência prática, aliada a uma visão estratégica, inspira empresas e líderes a transformar desafios em oportunidades de crescimento sustentável. Antes de iniciar a conversa com o nosso convidado, eu gostaria de deixar um recado para você ouvinte. Se você curte o podcast e acredita na importância de apoiar a disseminação de conhecimento no setor, que tal trazer a sua empresa como parceira dessa iniciativa através de patrocínio? Patrocinar o nosso podcast é gerar valor para todos. Sua marca ganha visibilidade qualificada, a Amplum conta com o apoio necessário para seguir produzindo conteúdo de qualidade e nossos ouvintes são beneficiados com episódios cada vez mais ricos. Se você gostou da ideia, entre em contato com a gente. Vamos adorar ter sua empresa conosco nessa jornada. Então vamos lá. Gabriel, eu estou muito feliz que você tenha aceito esse convite para voltar ao nosso podcast depois de 2 anos e meio do primeiro episódio que você gravou com a gente. Foi o primeiro episódio do podcast Amplo Biogás, então seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, é sempre um prazer e uma honra estar participando aqui com vocês. E eu acho que desde o começo fui um grande apoiador, um grande apostador do projeto da Amplo, que eu acho que é um trabalho incrível que vocês têm feito. Então, estamos juntos, pode contar sempre comigo. Obrigada, Gabriel. Eu também quero aproveitar para agradecer a você que está nos ouvindo agora, porque entre milhares de podcasts dessa podesfera, você escolheu estar aqui conosco. Então eu espero que você curta e fique conosco até o final desse episódio, porque vai ser muito interessante. E claro, para ajudar que o nosso alcance cresça cada vez mais, lembre-se, por favor, de dar o like, 5 estrelinhas para o nosso podcast na sua plataforma preferida. E melhor que isso, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Agora vamos lá para a nossa conversa, né, para a pauta, para o nosso bate-papo. Gabriel, você sabe, né, no primeiro episódio a gente já tinha essa ideia de que a gente queria conhecer o nosso convidado além do especialista, né, além do profissional. E aí eu queria saber, né, desde esses 2 anos e meio, tem alguma curiosidade da tua vida pessoal, algo que você começou a fazer, alguma novidade aí que você queira compartilhar, além do mundo profissional, com o nosso público? Nossa, agora você me pegou desprevenido, isso não estava aí no combinado, hein? Surpresa! Não, profissionalmente, claro que tem muita coisa que mudou nos últimos 2 anos, eu acho que a gente vai entrar um pouco nisso.
Do ponto de vista pessoal, a única coisa que eu posso falar é que está chegando o Zequinha aí no final de julho, então, primeiro filho, então tudo vai mudar, né, cara? Gente, Vamos ver o que vai acontecer. que Isso aí é... bênção! Pois é, Parabéns! mas eu acho que desde que a gente conversou da primeira vez, não tem dúvida que o mercado de biometano ele vem se profissionalizando muito, né? Vem se estruturando, e eu acho que aquele momento, né, que a gente viveu tão intensamente, né, que estivemos presentes, inclusive, naquele congresso na Inglaterra, né, o congresso da Associação Mundial de Uhum. Biogás, todo mundo ali descobrindo o que estava acontecendo, todo mundo querendo entender como é que era o mercado lá fora, né, o Brasil realmente estava engateando, né, estava bem incipiente. Hoje não, hoje você vê grandes empresas nesse mercado, investimentos aí de centenas de milhões de reais. Toda semana a gente vê na imprensa o anúncio de novos projetos sendo feitos. Então eu acho que eu não tenho a menor dúvida que se a gente usar aquela metodologia da curva S, né, da curva de adoção de novas tecnologias, você tem aquele momento, né, das primeiras empresas que adotam uma nova tecnologia, né, que são aquelas pessoas que ficam às 4 da manhã na porta da loja da Apple, né, lá em Nova York, esperando que vai lançar o novo modelo de iPhone. Né? Então, esses são realmente os pioneiros. Depois vem realmente um momento muito difícil que para qualquer nova tecnologia, que é o chamado Vale da Morte, né? Quando você já exauriu o interesse desses pioneiros, mas aquele produto, aquela tecnologia, ela não conseguiu dar esse passo, né? E se transformar realmente numa tecnologia estabelecida. E aí você tem realmente um outro momento em que a tecnologia dá esse salto, ela atinge uma quantidade maior de pessoas e ela tem uma rampa, né, uma crescente, em onde ela vai escalando, vai se multiplicando, vai se popularizando, vai se difundindo. E aí, claro que tem sempre aquelas empresas que são as empresas e as pessoas mais conservadoras que demoram mais a adotar aquela tecnologia. Né? Então, isso é uma curva, é uma representação teórica, né, uma metodologia que se utiliza no mundo todo para analisar esse processo de desenvolvimento e de adoção de novas tecnologias. Eu tenho certeza que o biometano ele já passou desse momento dos pioneiros, dos primeiros a adotar essa tecnologia. Já passamos por esse vale da morte, já passamos pela experimentação, pelo teste, pelas demonstrações, pelos projetos pilotos. Uhum. Tudo isso já está para trás, tudo isso já ficou. Né? Hoje nós estamos no momento de crescimento e de escalabilidade. A gente está no começo desse momento ainda, mas para mim, claramente, a gente já está nessa fase agora de crescimento, com novas empresas, novos players, novos agentes, novos investidores, novos desenvolvedores de negócio, novos clientes, né? Empresas que têm interesse nessa tecnologia. Então, é um momento bastante de muito entusiasmo, acho que para todo mundo que está nesse mercado. Interessante a sua percepção, Gabriel. E aí eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tomou a decisão de conversar hoje, né, que é falar sobre biometano e mobilidade. Porque nesse momento também eu acho que o mercado começa a perceber o quanto é importante, mais importante ainda, entender o que o cliente final, qual é a demanda desse biometano, como essa demanda, né, Uhum. aonde está essa demanda, como atendê-la, para realmente gerar contratos e um abastecimento aí, né, uma demanda de longo prazo segura. E então por isso a gente tomou a decisão hoje de conversar contigo sobre mobilidade e biometano, e nesse sentido eu queria ir para a primeira pergunta então, assim, quando a gente fala em mobilidade, a gente está falando de uso de biometano em frota de veículos pesados, né, substituindo o diesel, e de ônibus. Quais são os benefícios que você vê nessa aplicação do biometano, né, o gás que vem do biogás, em termos de rendimento, autonomia, como que se compara com o diesel, e se você até já tem alguns números de custo por quilômetro rodado, enfim, porque eu tenho certeza que muito do público, uma grande parte do público se pergunta sobre isso, né? Quais são
já está equiparado substituir um caminhão de diesel por gás? Vai dar a mesma autonomia? Qual que é o rendimento? A gente já tem números sobre isso? Você pode comentar um pouquinho com a gente sobre esse tema? Vamos sim. E eu acho que tem um motivo, Lidiane, de por que a gente antigamente falava muito sobre oferta, 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 como é que a Falava, gente né? incentiva, Aham. né, todos os eventos, todos os seminários, todos os encontros, era sempre como é que a gente faz aumentar a oferta, como é que a gente incentiva a oferta. E é assim mesmo, né, gente? Você tem que imaginar que 2, 3 anos atrás, a gente estava naquele momento exatamente dos primeiros projetos, das primeiras empresas que resolveram embarcar nessa onda do biometano. Então, claro, você tem que primeiro começar com a oferta, né? Você tem que ter a disponibilidade da molécula. E isso aconteceu, isso é uma realidade. A gente tem os números, né, da Associação Brasileira do Biogás. A gente teve agora, essa semana, a publicação da revisão do relatório do CI Biogás, o mapeamento, né, de biogás e biometano no Brasil, com números impressionantes do crescimento, né, do número e do volume das unidades de produção de biogás e de biometano. Então, essa parte da oferta, eu não vou dizer que está resolvida, porque claro que isso é um processo, mas hoje isso já está muito mais avançado, isso quase que já está indo, né, numa velocidade, né, de crescimento. Aonde que o negócio está pegando hoje? Na demanda, no cliente. Não adianta a gente ter esse biometano todo e a gente se pergunta, pô, mas será que tem cliente para isso tudo? Né? E aí a gente começa a trazer essa figura estranha, né, para os nossos eventos, para os nossos encontros. Quer dizer, cadê esse cliente? Quem é? Né? Parece o Globo Repórter. Onde são? Onde vivem? Quem são os clientes? Né? É a mesma coisa, quer dizer, a gente não está acostumado, né? Muita gente não está acostumada a conviver, mas tem sido muito interessante nos últimos eventos a gente ter esse movimento de trazer o cliente. Foi muito interessante, né? Algumas experiências recentes que a gente tem tido para escutar, no final das contas, desse cliente, né, o que ele está achando. A gente está aqui achando que a gente está arrasando, né? Nós estamos produzindo aqui o biometano, bom, bonito e barato, né? É uma molécula renovável, produzida no Brasil, é uma fonte segura, firme, competitiva, descarbonizada, interiorizada, distribuída, todos aqueles atributos maravilhosos. Mas você combinou com o cliente, se é isso que ele quer, né? Então a gente agora está nesse momento de descoberta. E o que a gente está aprendendo, e que, de novo, não é diferente de qualquer outra tecnologia, é que diferentes clientes querem diferentes coisas. Então, algumas empresas querem o acesso a um combustível mais barato, mais econômico, porque hoje elas estão longe da rede de gás canalizado e elas só têm o acesso ao diesel. Outras empresas não, elas querem acesso a um produto descarbonizado. Outras empresas estão mais preocupadas com a segurança no fornecimento. Enfim, você tem diferentes clientes com diferentes preocupações. Né? Quando se fala, então não existe uma solução mágica, né? Não existe um único produto, é aquela história, não existe o tamanho único de sapato para todo mundo, quer dizer, para cada pé você vai ter um tamanho diferente. Tá? Então isso é a primeira coisa que a gente está começando a entender, começando a aprender, trazendo esse cliente para a conversa. Né? A segunda coisa que a gente percebe é que muito se discutia e muito se questionava se existia essa demanda. Né? Então, a gente sabe, né, que a produção de biometano hoje, a capacidade de produção de biometano hoje, está ali ao redor de 1 milhão de metros cúbicos por dia, dependendo de como que você enxerga, né, os números. E a gente fala, poxa, mas será que tem demanda para tudo isso? Como é que é? O que eu sempre defendi é o seguinte: o consumo de óleo diesel no Brasil hoje, ele equivale a 150 milhões de metros cúbicos por dia de biometano. Então, assim, o mercado ele está aí. O mercado de combustíveis, de modo geral, equivale a 350 milhões de metros cúbicos por dia. Então, assim, o volume é brutal. A demanda por combustíveis no Brasil é gigante. E quando a gente fala do mercado de veículos leves, carros de passeio, a gente tem a opção do etanol, que é uma opção excelente. Então, eu não quero
descartar esse mercado de veículos leves. É um mercado muito importante, mas nós temos aí uma opção muito boa, que é o etanol. Já no mercado de veículos pesados, tanto para o transporte de cargas, os caminhões, quanto para o transporte de passageiros, com os ônibus, hoje não existe opção. As pessoas falam, mas Gabriel, e o hidrogênio? Cara, primeiro, uma coisa muito importante da gente conceituar, o hidrogênio não é uma fonte de energia. O hidrogênio é um vetor, é uma forma de transportar essa energia. E é uma forma bastante ineficiente. Então, é uma coisa talvez muito lá para frente, e não necessariamente o hidrogênio vai ser utilizado para mobilidade. Ele tem outras aplicações, inclusive mais nobres. Né? Mas e a eletrificação? A gente sabe todos os desafios da eletrificação, principalmente para o combustível pesado, para os transportes pesados. Então, quando você fala de um caminhão de grande porte ou um ônibus, apenas para um veículo, a infraestrutura necessária para recarga elétrica equivale à demanda, em termos de potência energética, de 1.500 residências. Ou seja, o cobertor é curto. Você tem que desatender 1.500 casas para você conseguir carregar um caminhão ou um ônibus elétrico. Então, assim, não tem muito para onde correr. Né? Fora toda a parte de infraestrutura, fora a questão toda da pegada de carbono, da própria produção, da extração dos minerais que vão na produção da bateria, o descarte dessa bateria, tem uma série de desafios importantíssimos aqui. Então, mas se a gente fosse ater exclusivamente a questão econômica, é um desafio enorme. Né? E o biometano, ele está aí, ele está disponível cada vez mais em cada vez mais regiões do país. Então, eu acho que, em termos dessa questão se existe ou não a demanda, para mim, ela é muito clara. A questão é, será que o biometano ele pode ser realmente uma opção interessante? E você trouxe 3 elementos, né? O rendimento, a autonomia e o custo por quilômetro. Então, vamos falar de rendimento. O rendimento hoje de um motor a gás de fábrica, ele é muito parecido com o rendimento de um motor a diesel. Em termos de torque e potência, é idêntico. Apenas que, pela característica do gás, seja ele o gás natural tradicional ou o biometano, você vai ter um consumo em metros cúbicos um pouquinho maior do que o consumo em litros de diesel. Então, não é 1 para 1. Tá? Apesar disso não ter nada a ver e não afetar em nada a potência, torque, ou seja, a operação do caminhão ou do ônibus. Tá? Então, em termos volumétricos, você tem um consumo em metros cúbicos um pouquinho maior do que o consumo em litros de diesel. Então, isso aí está equacionado. Outra coisa, a autonomia. Né? A gente tem que lembrar que caminhão a gás, ônibus a gás, é uma coisa muito nova para a gente. Né? Começamos a ver essa tecnologia lá em 2019, 2020, e aí logo veio a pandemia, quer dizer, no final, a gente só começou a ver realmente esse mercado começar a acontecer a partir de 2022, mais para 2023. Então, é uma coisa muito recente, gente. Agora, lá fora, você tem experiências de 20 até 30 anos de ônibus e caminhões movidos a gás. Então, é uma tecnologia consolidada. Tudo é uma questão dessa adaptação, e vamos chamar assim, uma tropicalização dessa operação aqui para o Brasil. Quando os primeiros caminhões chegaram, lá em 2019, eles tinham uma autonomia de mais ou menos 400 quilômetros. Por quê? Simplesmente pelo número de cilindros. Quanto mais cilindros o caminhão tiver, maior vai ser a autonomia dele. A mesma coisa que é o diesel. Quando você compra um caminhão a diesel, ele normalmente vem com um tanque. Muitas empresas colocam um segundo tanque, um tanque adicional, para ter mais autonomia. É a mesma coisa no gás. Então, hoje, você já tem caminhões de fábrica com autonomia de até 700 quilômetros. Na Argentina, por exemplo, já existem modelos de 1.000 quilômetros. Então, essa questão da autonomia, ela está completamente dominada, sendo que você pode fazer essa instalação no gás comprimido. Estou falando só do gás GNL, comprimido, não estou nem falando de GNL, que já é outro departamento. Exato. Então, assim, eu vi nos Estados Unidos, em 2016, um caminhão com gás comprimido de 1.600 quilômetros de autonomia, 1.000 milhas. Quer dizer, agora, cilindros todos de compósito, tipo 4, enfim, atrás da cabine, não era na lateral, enfim, toda uma nova tecnologia, mas isso existe e isso vai chegar aqui. Agora, uma coisa que eu tenho que lembrar também, Lediane, que eu sempre falo,
quando tem essa discussão da autonomia, a gente tem que lembrar que no Brasil, diferente de outros países, existe uma legislação que determina que o motorista ele não pode rodar mais do que 6 horas. Ele é obrigado a fazer uma parada para descanso, né? O ponto é, onde ele for parar, tem que ter o abastecimento ali disponível para ele aproveitar aquele momento e já fazer também o abastecimento do biometano ou do gás natural. Então, essa questão da autonomia tá equacionada. E aí, em termos de reais por quilômetro, que é a última questão que você colocou, vai depender muito da operação. E foi muito interessante que a gente teve. Eu tive essa semana passada na Bahia e conversando com uma empresa que desde 2019 opera caminhões a gás. E 3 semanas atrás a gente teve um evento aqui no Rio de Janeiro também. Tive com o maior operador hoje de caminhões a gás do Brasil e ele estava também contando a experiência dele. Os dois falaram a mesma coisa, muito engraçado, parece que eles tinham até combinado o discurso, e eles nem se conhecem, tá? Mas o ponto varia muito de operação para operação. Qual é a rota, se é uma rota que tem aclive ou não, se pega trânsito pesado ou não, depende da carga, né, se é muito pesado ou não, então tem uma série de componentes que vão. Agora, uma coisa eu te garanto, isso, inclusive, tem já estudos da própria EPE, né, que dão conta disso, e vários outros estudos de outros institutos também. Quando a gente fala tanto do rendimento quanto do custo, a gente faz a conta, a gente chega no custo por quilômetro rodado. O custo do quilômetro rodado com o biometano é muito competitivo. Agora, uma coisa é certa, você tem que ter escala, não adianta fazer um veículo só. Imagina se você tivesse um veículo só a diesel. É claro que o custo é muito diferente de uma grande transportadora que tem centenas ou às vezes milhares de caminhões ou de ônibus. O custo operacional dela é muito mais baixo. E a segunda coisa, muito importante, é o controle e o treinamento do motorista. Isso faz total diferença porque a operação ela é diferente com o biometano. Você me fez lembrar que eu lembro quando meu pai era caminhoneiro, né? E quando ele comprou o primeiro caminhão automático, foi o último caminhão, né? Mas foi o primeiro que ele teve automático. Ele ficou algum tempo, uns 2, 3 meses, ele ia na concessionária para pegar dicas de como dirigir melhor e ter um rendimento melhor do caminhão, sabe? Com o motor automático, com o câmbio, né? Automático. Faz E é mais ou total menos nessa diferença, linha do claro. que você está falando também. É a mesma coisa, é uma nova tecnologia e a pessoa que está acostumada a dirigir daquela forma, né, bombando ali o acelerador ou fazendo uma debreagem para você poder passar, né, a marcha, quer dizer, tudo isso acabou, não tem mais, é automático, Exato. gente, né? E Então, no assim, gás também é a mesma coisa, vai mudar o jeito. E vai ter que treinar muda essa o jeito. equipe, vai ter que... Exato, e muito importante essa parte do controle, eu achei muito interessante, porque eu mesmo nunca tinha me apercebido disso. E foi muito interessante que os 2 operadores relataram a experiência deles e como foi importante esse controle, né, da distância das rotas, do consumo de combustível, o comparativo entre rotas diferentes. Então, assim, muito interessante isso. É uma nova tecnologia e a gente vai ter que aprender a lidar com ela e extrair o máximo dela. Legal. Tenho 2 perguntas que surgem. Primeiro nesse caso, você vê vários projetos usando apenas biometano, ou tem projetos que usam gás natural e às vezes usam biometano, porque a gente sabe dessa intercambiabilidade, inclusive é uma vantagem, né? Porque você não depende necessariamente de ter oferta de biometano em toda a rota, né? Do que você vem vendo de todos esses caminhões que já passaram a usar gás, há bastante essa mistura? Em algum momento usa gás natural, em alguns momentos usa biometano? Isso está acontecendo agora, Lidiane. Quando saiu e era uma novidade, muita gente vinha falar com a gente, não, mas eu quero só biometano. Assim, tá legal, olha só, cara, mas você está numa região que não tem biometano. Então tá, então você vai fazer o quê? Você vai continuar no diesel? Cara, usa o gás natural, que já é muito melhor, entendeu? Assim, você já reduz 20% as emissões de CO2 e você reduz em quase 100% as emissões de material particulado e NOx, que são os poluentes locais que afetam, não vai mudar nada a mudança climática, tá? Mas vai afetar a saúde da população que está ali no teu entorno. Então, principalmente para rotas curtas, rotas urbanas, como é o caso do ônibus.
Então, se tem o biometano, maravilhoso, vamos para o biometano. Agora, se não tem o biometano ainda, vai ter. Já vai para o gás natural, que já é uma vantagem muito grande, inclusive a redução de custo, que o gás natural é muito mais barato do que o diesel, né? E você já está preparado, porque toda a infraestrutura, não só do veículo, mas toda a infraestrutura de abastecimento de gás natural é a mesma, é absolutamente a mesma para o biometano. Então você já está preparado para o momento que chegar o biometano, você vai fazendo aquela mistura ali dos dois, uma proporção, começa com 10, 20% de biometano e vai aumentando até um dia, quem sabe, você chegar a 100%. Tudo bem. Então, eu acho que no começo existia muito essa vontade, né, esse interesse, não, mas tem que ser 100% biometano. Eu acho que agora as pessoas estão entendendo de que é uma transição energética. Né? Eu falo sempre o seguinte, não é um botão energético, você não liga e desliga, é uma transição. Então você começa e depois você vai melhorando. Então acho que isso agora está bem mais claro, está ficando cada vez mais claro na cabeça das empresas e dos clientes. E a gente nem precisa entrar muito nesse assunto, mas tem a questão até do certificado, né? Você pode fisicamente estar usando gás natural e nesse mercado todo de certificados que vem se desenvolvendo, passar a utilizar o certificado de um biometano que é produzido em outro local, consumido em outro local, né? E você tem ideia de quantos caminhões, veículos a gás, ou seja, caminhões ou ônibus a gás a gente tem rodando no Brasil atualmente? O último número que é público dá conta de aproximadamente 1.500 caminhões 100% gás, tá? E não existe um número oficial de números de caminhões convertidos para diesel gás, ou seja, é o bicombustível. Isso é uma distinção interessante. Existe a opção do caminhão 100% gás e existe também a opção da conversão. Ela é diferente. A conversão, no caso do veículo pesado, tanto o caminhão quanto o ônibus, ela é diferente do veículo leve. No veículo leve, você tem aquela chavinha, né? Hoje em dia já é tudo eletrônico, faz isso automático. Mas você tem aquela chavinha que liga o combustível líquido ou o gás. No diesel é diferente. Você consome o gás junto do diesel. Por isso que se usa bicombustível, às vezes também se fala dual fuel. Por quê? Porque ele usa os dois combustíveis, o líquido e o gasoso, ao mesmo tempo, tanto o gás natural quanto o biometano. Esse não existe um número oficial, mas a gente estima, pela informação dos convertedores, também na faixa aí de uns 1.000 veículos. Então a gente já teria talvez 2.500 caminhões rodando a gás e a biometano. No caso dos ônibus, é uma situação um pouco sui generis, né? O Brasil já fabricou 2.000 ônibus 100% gás. Só que, infelizmente, desses 2.000 ônibus, absolutamente zero estão rodando comercialmente no país. Todos foram exportados e estão operando no sistema BRT da Colômbia. Mas todos os ônibus lá, que são referência, o sistema BRT da Colômbia é uma referência, né, de sustentabilidade, de economicidade no uso do gás, todos os ônibus são produzidos no Brasil, mas aqui mesmo eles não rodam. Então, o que tem são projetos de demonstração e testes que estão em andamento já em pelo menos aí umas 20 capitais já utilizaram e já demonstraram a viabilidade desses caminhões, desses ônibus, desculpe. Até a gente participou de um evento da Prefeitura de São Paulo, né, sobre essa discussão do gás, dos biometano, gás dos ônibus no transporte coletivo, né, e eu achei muito interessante, eu também estava em um dos painéis, assim, a riqueza do debate, né, e ao mesmo tempo os desafios todos que tem para essa conversão, né, investimento nessa frota a gás, mas a gente vê muito mais, além dessa Prefeitura de São Paulo, outros estados, outras prefeituras também tratando desse assunto. Então, você acredita que nos próximos, talvez, porque assim, a questão do ônibus coletivo tem uma lógica de concessão, são processos que não é tão simples como uma frota privada de caminhão, que o tomador de decisão já começa, né, a fazer a mudança do investimento. Você acredita que é algo de curto prazo a gente mudar esse cenário e começar a ter ônibus a gás no país? Eu tenho certeza que sim, Lidiane, porque veja que interessante. Na verdade, o projeto de ônibus a gás começou antes do caminhão. Então, o ônibus a gás já é uma tecnologia anterior. Então, a gente já vê esses projetos, já houve projetos de ônibus a gás em São Paulo, por exemplo, né, no final dos anos 80.
No Rio de Janeiro, mesma coisa, tanto com ônibus quanto caminhões de lixo nos anos 90, né? Mas essas iniciativas não foram adiante. Por uma série de questões, questões de preço do óleo diesel, que era pesadamente subsidiado pelo governo, né? E todos nós pagávamos essa conta do subsídio, né? Pela questão de tecnologia do veículo, pela questão de tecnologia também da infraestrutura de abastecimento, mas isso tudo mudou. Estou falando de 20, 30, 40 anos atrás, pelo amor de Deus, né? Então, toda essa tecnologia avançou muito. Então, hoje é outra história, mas como você diz, o mercado de caminhões a gás ele acabou avançando muito mais rápido, porque são empresas privadas que tomam a decisão e vão lá. A gente teve uma situação sui generis, numa capital importante, por exemplo, que estava desenvolvendo um projeto de BRT, né, um sistema de ônibus rápido, né, e nós tentamos entrar com o ônibus a gás. E a pessoa da Secretaria de Transporte falou, Gabriel, eu entendo, eu acho maravilhoso, mas o que acontece é o seguinte, o edital não prevê, ele só fala de diesel ou elétrico. Eu não tenho tempo de mudar o edital. Sim, eu não queria ganhar, não, eu queria concorrer. Né? Eu não, quer dizer, nós queríamos que fosse possível que empresas pudessem entrar concorrendo, competindo com o diesel e com o elétrico. Mas isso não era previsto no edital, olha que loucura. Né? Então, isso também já tem alguns anos. Então, isso vem avançando, essa parte toda regulatória, e vários editais agora já estão prevendo essa possibilidade também do ônibus a gás. Então, já tem projetos que estão em andamento, que estão em desenvolvimento, já passaram daquela fase do teste, da demonstração, do piloto, né? E isso está acontecendo, é uma realidade. E esse projeto, eu diria, esse programa do município de São Paulo é emblemático, porque, primeiro, né, São Paulo tem a maior frota urbana de ônibus do Brasil, são 14 mil ônibus, né? O prefeito tem um compromisso de descarbonização muito forte, ele vinha numa pegada exclusiva da eletrificação, entendeu que a eletrificação, sim, pode ser uma solução, mas não é a única solução, existem outras opções, e que a eletrificação tem também seus desafios, então ele abriu já essa oportunidade e anunciou já, depois desse evento que nós tivemos juntos lá em São Paulo. O objetivo do evento foi exatamente mostrar para a prefeitura, para o poder público, para a agência reguladora, de que existe a tecnologia, existe o suprimento, existe a infraestrutura, né? Ou seja, todos os elementos estão ali dados e estão disponíveis. Eles entenderam, aprovaram, e agora o programa ele foi adiante. Então, isso vai acontecer em São Paulo, já começou com os caminhões de lixo, né? Mas está acontecendo agora também com os ônibus, e várias outras cidades que estão também com esses programas em desenvolvimento. Então, está acontecendo. Legal. É bem interessante pensar isso, porque quando a gente fala de uma demanda substituindo essa demanda por diesel, a gente está falando de uma demanda mais distribuída no país, né? Então, não necessariamente, porque a gente tem a demanda por gás pelas indústrias, mas a gente tem, ou seja, a gente tem regiões mais industriais onde há essa demanda no país. E quando a gente fala de ônibus, de caminhão de lixo, é basicamente em todo lugar, né? Simplificando. Então, e a gente também emitindo menos ou gastando menos no transportar diesel da costa para o interior do país também, né? Então a gente começar a trabalhar com outros combustíveis, eu acho que entra numa lógica de mais lógico, né? Eu acho que o que você está E você pensa o seguinte, existe um efeito muito interessante, que é o que você está falando, que é um efeito multiplicador, inclusive na economia local. Porque o diesel ele sai pronto da refinaria, vem lá para a distribuidora, vai, né, para o tanque ali dentro da transportadora e acabou. Já o mercado de gás não, você tem todo um investimento que é feito na rede de distribuição, por exemplo. Então eu estava agora mais cedo conversando, né, com uma distribuidora de gás canalizado que está interessadíssima nesse programa de substituição de diesel pelo gás natural, claro, porque é um nicho de mercado, é uma oportunidade para ela, mas muito mais importante do que isso, esse segmento pode ser a âncora para que ela consiga destravar investimentos e levar a rede de gás canalizado para o interior do estado, atendendo empresas, indústrias, comércio, hospitais, restaurantes, hotéis, né? Enfim, e até residências com esse gás.
trazendo um combustível muito mais barato do que o diesel ou do que o GLP, que é o gás de botijão, né? Outro dia, agora, está no jornal, né? Todo mundo revoltado com o preço do gás de cozinha, 140, 150 reais lá o botijão, tá uma loucura, nós temos que... um quiprocó danado nesse negócio, e realmente está muito caro. E você chegando com a rede de gás canalizado, a população, toda a sociedade ali tem acesso a esse combustível. Agora, não tem como você fazer isso, não tem como fazer esse investimento na extensão da rede de gás canalizado para o interior do país, sem você ter um cliente âncora que dê aquele volume que vai justificar o investimento. Então, é muito interessante esse papel social da interiorização do gás. E a âncora para esses projetos vai ser exatamente o segmento de transporte público. Legal. Mudando um pouquinho de assunto agora, vamos falar de financiamento exatamente desses investimentos que precisam ser feitos em frotas de veículos pesados, né, de carga ou coletivos. Nesse início de junho, a gente teve uma notícia na imprensa da aprovação de um financiamento de cerca de 130 milhões de reais pelo BNDES para a empresa Gás Verde, usando recursos do Fundo Clima. Né, então, porque é uma taxa de juros bem mais atrativa, né, bem mais interessante do que investimentos, outras linhas de financiamento. Segundo as informações que a gente coletou, esse recurso também será utilizado, além de investir na planta em si, né, de produção de biogás, de biometano, de CO2, ele vai ser utilizado para a compra de veículos a biometano. Então, foi aprovado no financiamento a compra de veículos a biometano, a gás e biometano. Então, pelo que você vem acompanhando, há linhas de financiamento, ou seja, próprio Fundo Clima agora abre, né, tendo um caso real, né, prático, há linhas de financiamento que sejam mais atrativas para veículos menos emissores de gás de efeito estufa e poluentes atmosféricos, como os de gás natural e biometano, ou ainda há algo por ser feito, Gabriel? Linhas existem. O grande problema, o grande desafio hoje do Brasil, e não é para o biometano, isso é para qualquer coisa, são as garantias que são exigidas. Todos os bancos de fomento, né, o BNB, o Nordeste, as agências de fomento, enfim, os bancos de fomento, o BRDE na região sul, quer dizer, todos os bancos de fomento, eles têm linhas muito interessantes, muito atrativas para financiamento de qualquer projeto, né, de baixo carbono e, com certeza, né, toda a parte de produção de biometano, mas também da infraestrutura e dos veículos, todos esses elementos estão incluídos nessas linhas. O ponto é que todas essas instituições exigem também as garantias. Né? E não basta você ter as garantias do próprio projeto, ou seja, os fluxos advindos do projeto. Lá fora, isso é o que se chama de project finance, ou seja, é o financiamento do projeto. O próprio projeto, o fluxo de receitas do projeto é que sustenta o financiamento, é que dá a garantia para quem está investindo naquele projeto. Isso no Brasil não é uma realidade. Então, acaba que você tem que ter ou uma empresa muito grande que está bancando esse financiamento ou garantindo, apresentando o colateral, como se chama, né? Ou então você tem que ter realmente os sócios ali, acionistas, botando as suas garantias pessoais ali para poder obter esse financiamento. Então, isso é um problema. Foi uma luta a gente conseguir a inclusão dos veículos movidos a biometano no Fundo Clima. Isso aí, finalmente conseguimos, acho que foi uma vitória importantíssima, né, que nós conseguimos, pela Associação Brasileira do Biogás, incluir esses equipamentos, esses veículos. Então, acho que é realmente um incentivo importantíssimo para o mercado, mas a realidade é que isso é acessível apenas para as grandes empresas, com grandes projetos, né, de dezenas de milhões de reais que vão ser investidos. Para os projetos de pequeno e médio porte, infelizmente a realidade ela ainda é bem diferente e você tem esse desafio das garantias reais. Isso é um problema que ainda não está equacionado.
E sobre o financiamento do veículo em si, né? Se eu tenho uma transportadora e eu quero financiar um caminhão a gás, a biometano, ou a gás a Uhum. biometano, né? Que ele vai servir para esses dois combustíveis. Você sabe se existe linhas de financiamento específicas que entreguem uma taxa de juro um pouquinho menor, porque eu estou falando de vou comprar um veículo que vai utilizar um combustível menos emissor? Sim, o BNDES ele tem um programa específico para toda a cadeia de gás natural e também de biometano, que inclui os veículos. Então, existem essas linhas. E uma coisa muito importante, Lidiane, que muitas vezes a gente fala só da taxa, 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 e Hum, não é só a taxa. Existem outras questões no financiamento, como claro. principalmente o prazo de pagamento. Quer dizer, você pode ter uma taxa muito competitiva, mas se você tiver um prazo de pagamento muito curto, isso vai pressionar o fluxo de caixa do projeto. Então, é fundamental você ter acesso a taxas competitivas, mas também a prazos de pagamentos mais longos, porque esses são projetos de infraestrutura. Como qualquer projeto de infraestrutura, o retorno ele é a longo prazo. Isso é natural. Então, é importante haver esse equilíbrio, vamos chamar assim, entre as taxas, mas também ao prazo de pagamento. E existem essas linhas. A dificuldade, na minha visão, é que essas linhas hoje elas são disponíveis para grandes empresas com grandes Ok, projetos. ok. Então, um ponto aí para a gente trabalhar, né, no país, para a Uhum, gente pra ser mais simples esse processo. O financiamento é essencial, né? Sem financiamento, a gente não consegue viabilizar exato. mudanças tecnológicas, a transição energética, enfim. Gabriel e queridos ouvintes, eu queria pedir licença para interromper a nossa conversa aqui para deixar um recado rápido. Para quem ainda não sabe, aqui na Amplo Biogás, além dos cursos e consultorias, inclusive temos um curso com o professor Gabriel, né, um curso sobre biometano disponível na nossa plataforma, nós temos a comunidade Amplum, um espaço virtual pensado para reunir quem se interessa pelo setor de biogás e biometano e que deseja estar aprendendo continuamente, fazendo conexões, trocando experiências e assim se manter atualizado. Para fazer parte dessa comunidade, é só se inscrever em um dos nossos planos de assinatura e com isso você terá acesso a eventos mensais, como masterclass, encontros online de networking, a nossa biblioteca Amplum Biogás, conteúdos exclusivos, além de contato direto com a equipe da Amplum e com especialistas do setor. Para assinar, basta acessar o nosso site www.amplumbiogas.com.br ou entrar em contato conosco, a gente vai ficar bem feliz. Agora, continuando então nossa conversa com o Gabriel, eu queria, nessa linha de incentivos, de programas, em 15 de abril agora de 2025, o governo federal publicou o decreto 12.435 de 2025, que regulamenta o programa Mobilidade Verde e Inovação, que é o programa MOVER. Ele foi instituído por uma lei de 2024 e ele tem como objetivo descarbonizar a política industrial de automóveis no Brasil. Na sua visão, Gabriel, qual é o espaço do biometano dentro dessa política? Você acredita que o Mover pode impulsionar a adoção de veículos a gás e biometano no Brasil já no curto prazo? E como você acha que isso vai acontecer? O programa Mover, a gente tem que lembrar que ele não apareceu do nada. Na verdade, ele é um desenvolvimento de um programa anterior, que era o chamado Rota 2030, que falava da atualização desses veículos e principalmente dos veículos pesados. O grande desafio que a gente tem hoje no Brasil, e a gente sabe que grande parte do transporte de carga hoje no Brasil depende do modal rodoviário, né? Mais da metade do consumo de combustível geral no país é baseado no óleo diesel, né? Não só o maior segmento de consumo de óleo diesel é exatamente o setor de transporte, mas é também um grande emissor de poluentes. Porque, como a gente falou no começo, quer dizer, em outros segmentos você tem diferentes opções, diferentes tecnologias, né? Para o transporte, não. Hoje é praticamente 100% transporte pesado, praticamente 100% a óleo diesel. Então, eu acho que existe um foco muito grande nessa mudança, nessa renovação. E com um problema, um agravante. Quando a gente fala de veículos modernos, movidos a diesel, são veículos de alta tecnologia, com uma eficiência energética altíssima, quer dizer, utilizam muito menos combustível,
do que veículos mais antigos. Quer dizer, até mesmo na nossa vida do dia a dia, né, no uso de veículos leves, carros de passeio, né, antigamente a gente rodava, sei lá, 8 quilômetros, 10 quilômetros com 1 litro de gasolina. Hoje em dia é comum você fazer 15, 16, tem carros aí de 20 e tantos quilômetros com 1 litro de gasolina. Isso tudo é decorrente da tecnologia. Não é uma mudança da gasolina. A gasolina é a mesma. O que mudou foi o veículo. Né? A mesma coisa acontece com o diesel. Então, caminhões mais modernos, caminhões a diesel mais modernos, também avançaram muito nessa tecnologia, né, de eficiência energética, de consumo de combustível. Então, o grande problema não são nem esses caminhões novos. O grande problema é toda a frota existente de caminhões antigos que hoje estão rodando no Brasil. Então, o padrão europeu de emissões para veículos pesados é o chamado padrão Euro. Então, tem lá Euro 1, Euro 2, Euro 3. Né? Nós estamos já no Euro 6 aqui no Brasil, ou seja, já é a sexta iteração, a sexta versão desse padrão de emissões, que conforme a tecnologia vai avançando, vai diminuindo. Né? Então, hoje, se você for comprar um caminhão ou um ônibus a diesel, você vai comprar um caminhão que esteja adequado a esse padrão Euro 6. O que eu digo sempre é, o padrão brasileiro é o Euro 0. Né? Ou seja, nós estamos antes até da primeira versão desse protocolo de redução de emissões. Então, quando a gente vê aquele caminhão velho, aquele ônibus velho passando na rua, soltando aquela fumaça preta, aquela fumaça é óleo diesel. Quer dizer, o dono do caminhão, o dono do ônibus, ele comprou aquele óleo diesel, pagou por ele, e esse óleo diesel está saindo direto pelo escapamento. Então, esquece a parte ambiental, esquece a parte de mudança climática, esquece a parte até de saúde pública. Né? Financeiramente, isso é muito ineficiente, porque você tem um consumo elevadíssimo de combustível ali que está sendo desperdiçado, né, na forma de fumaça, com todos esses malefícios aí que eu mencionei. Então, todos esses programas, desde lá de trás, do Rota 2030, agora com o Mover, eles têm o objetivo de substituir essa frota antiga por uma frota mais nova, mais moderna, mais eficiente. Então, até aí, show de bola, maravilha. Agora, não só isso, como você tem a possibilidade, dentro desses programas, de incentivar, já que eu vou trocar a minha frota por uma frota mais moderna, vamos então aproveitar essas novas tecnologias, como o caminhão movido a gás ou biometano, o ônibus movido a gás e biometano. Então, com certeza, esse é um programa que apoia esse incentivo, apoia essa mudança, está totalmente alinhado com esse objetivo, e é um incentivo muito interessante. Não é suficiente, mas é muito interessante. Eu acho que talvez muito mais efetivo do que o próprio Mover, especificamente no caso do biometano, vai ser o programa Corredores Sustentáveis, que é algo também que a gente vem trabalhando há muitos anos e que esse sim visa a dar incentivos, não necessariamente monetários, né, à utilização do biometano nessas frotas de veículos pesados. Esse programa de corredores sustentáveis é um programa nacional ou é aqueles programas de cada estado fazer o seu programa de corredor sustentável e integrarem para ter os postos de combustível a gás nas estradas principais? O programa, ele acabou ficando, esse nome ficou muito conhecido, dos corredores sustentáveis. Tem gente que chama de corredor azul, corredor verde, corredor, sei lá o que. Bom, esse acabou ficando muito conhecido como esses programas para implantação dos postos de abastecimento de alta vazão. Mas isso é só a ponta do iceberg. Esse é um programa federal que começou lá atrás, antes ainda da pandemia, gente. Antes da pandemia, já começou a ter essas conversas, e aí depois, durante a pandemia, tivemos várias reuniões online, né, com o pessoal envolvendo diversas organizações do setor, e também com o governo, e chegamos no final a um projeto que depois, claro, vem sendo aí amadurecido, e está muito, muito próximo realmente de ser implementado, está basicamente tudo pronto, e a ideia é incentivar a adoção do gás e do biometano na substituição do diesel para o transporte terrestre, tanto
transporte de cargas nos caminhões, como passageiros nos ônibus. Mas, claro que você precisa dessa infraestrutura, né, de abastecimento, que a gente pode voltar um pouquinho mais detalhe, né, o que falta e o que não falta, mas também uma série de outros incentivos, como redução de impostos para os veículos, e redução de impostos para a infraestrutura de abastecimento, Sim. um projeto muito interessante, que é a redução de pedágios para esses veículos de baixo carbono. Você tem algumas questões que não são nem financeiras, não é nem dinheiro do governo, mas por exemplo, a permissão de você fazer uma depreciação acelerada. Então, você fazendo uma depreciação acelerada, você consegue ter um payback, né, um retorno do seu investimento mais rápido, contabilmente. Isso aí tem algumas vantagens. Então, tem uma série de elementos que compõem esse programa, mas todos esses elementos voltados para o incentivo à adoção do gás, seja ele o gás natural ou biometano, para substituição de diesel no transporte. Então, esse é um programa federal, mas é claro que enquanto o programa federal não sai, alguns estados aí já se adiantaram e estão fazendo esses programas, não só para implantação de postos, para redução de PVA, por exemplo, redução do imposto sobre o biometano. Então, essas iniciativas estão acontecendo nos estados. Acabou que o programa federal ele começou antes, mas os estados aí, alguns estados foram mais rápidos. E acho que é importante porque nenhuma política pública realmente ela consegue todo o resultado que ela poderia ter se ela fica só no âmbito federal, né? É muito importante envolver os entes subnacionais, né? Que são os estados, os municípios. Quando a gente estava falando de ônibus de transporte coletivo, é uma decisão de município, né? Incluir no edital, deixar o gás e biometano. Quando a gente fala de estado, algumas ações de isenções de impostos, enfim, é no nível estadual. Então, essa integração toda é bem interessante. Quem trabalha no tema, então, fique atento para esse tema, né? Esse possível programa de corredores sustentáveis, que em breve, então, a gente espera que tenha novidades. Sim. Gabriel, uma das últimas perguntas aqui é política combustível do futuro. A gente vem ouvindo muito falar, né, desse impacto, porque criou o Programa Nacional de Descarbonização do Produtor e Importador de Gás Natural e de Incentivo ao Biometano, foi aprovada no final do ano passado, atualmente está em processo de regulamentação e aí, em seguida, a regulação pela ANP. A gente conversou, inclusive, com o deputado Arnaldo Jardim no episódio 39, deixa a sugestão para o ouvinte de acessar e saber mais sobre esse tema. E tem uma relação, né? Mesmo que de alguma forma tenha um incentivo para a oferta, mas é um incentivo criando uma demanda, né? Como você vê o impacto dessa política no uso do biometano, especificamente na mobilidade? Eu acho que o grande propósito do combustível do futuro é desacoplar o atributo ambiental do biometano do seu atributo energético. Vou explicar o que eu quero dizer com isso. O biometano ele tem duas grandes características. Primeiro, que ele é passível de ser usado como combustível. Maravilhoso. E ele é um bom combustível. É um combustível avançado, é um combustível com alto poder calorífico, né, o que tem uma série de benefícios em termos de eficiência energética, em termos de autonomia, rendimento, tudo que a gente já falou. Isso independe da questão dele ser renovável ou não. O outro atributo dele é o fato dele ser renovável. Mas esses dois atributos, eles se complementam, mas eles são diferentes. E o mais importante, eles têm valores diferentes para empresas diferentes. Lembra lá no começo que eu falei que cada cliente ele quer uma coisa diferente e ele está disposto a pagar por uma coisa diferente? É isso que eu quis dizer, em relação à precificação desses atributos. A precificação do atributo energético do biometano é muito simples. É simplesmente a quantidade de quilocalorias que você vai conseguir por cada metro cúbico que você está utilizando, seja na geração de energia, na mobilidade, ou em qualquer outra, na utilização industrial, ou até mesmo residencial. Isso é muito simples e muito fácil de calcular. E é muito fácil de você comparar o biometano com outros energéticos. É mais caro? É mais barato? Vale mais a pena ou não vale? É muito fácil você fazer essa comparação energética. O que hoje
ainda não é possível se fazer diretamente no Brasil é você comparar o atributo ambiental. O quanto realmente aquele biometano está descarbonizando e quanto vale isso. Então, o propósito dessa política do combustível do futuro é poder a gente desacoplar esse atributo ambiental do atributo energético. O atributo energético está ok, todo mundo entende. Mas o atributo ambiental? Agora nós vamos ter, com a regulamentação, nós vamos ter uma metodologia onde a gente vai poder calcular e todo mundo vai usar a mesma metodologia, porque não adianta eu usar uma metodologia, você usar outra, o outro usar outra, aí não funciona. A gente tem que usar a mesma metodologia para a gente poder falar a mesma língua. Então, todos nós vamos ter uma metodologia única, a partir da qual nós vamos poder calcular realmente qual é o potencial de descarbonização daquele biometano. E a partir disso, sim, a gente vai poder precificar essa descarbonização, precificar esse serviço que o biometano está prestando à sociedade pela descarbonização. Então, isso é um passo gigantesco. Né? E isso vai permitir que produtores sejam corretamente remunerados por esse serviço que eles estão prestando de fornecer uma molécula que tem esses dois atributos, e esses dois atributos vão ser corretamente precificados, mas isso também é um benefício para o usuário final, porque ele só vai precisar pagar o atributo que ele quiser. Se ele quiser o atributo energético e o ambiental, maravilha, ele pode comprar os dois. Se ele quiser só o atributo energético, mas não quiser o ambiental, também tudo bem. E se ele quiser só o ambiental, mas ele estiver longe do produtor de biometano, ele não vai ter que levar esse biometano até o outro lado do país. Ele compra só o atributo ambiental e tudo bem também. Então, isso vai destravar muito valor, tanto para produtores quanto para os consumidores. E inclusive agora ouvindo você falar, né, imaginando uma rota, um corredor sustentável, não necessariamente vai ser o biometano que vai chegar nesse posto de abastecimento a gás, mas Não um necessariamente. frutista pode tomar a decisão de que vai comprar os certificados para garantir que tudo que foi abastecido de gás, ele vai ter o equivalente em biometano, em atributo ambiental do biometano. Vai depender do que ele quer, né? Exatamente. Aonde ele quer e como ele quer. E aí eu acho esse ponto, Lidiane, só acho que é importante a gente não deixar de falar, e aí já uma parte mais técnica, quando a gente fala desses corredores sustentáveis, é muito importante, né, a gente entender o que é isso. Não adianta você pegar, né, simplesmente lá um posto de GNV, botar uma plaquinha lá, corredor sustentável, quer dizer, não é um passe de mágica, né? Então, assim, uma crítica que muitas pessoas fazem é assim, não, mas são poucos postos de GNV. Pessoal, os Estados Unidos têm 170 mil caminhões a gás. 170 mil caminhões a gás. Nós temos 1.600, que eu comentei. Uhum. Né? Só que os Estados Unidos têm 1.300 postos e nós temos 1.700. Então, na verdade, nós temos muito mais postos de GNV e de biometano do que os Estados Unidos. Qual a diferença? Que os nossos postos foram feitos, foram projetados e desenvolvidos para abastecimento de veículo leve. Esses postos precisam ser adaptados para o abastecimento dos veículos pesados. Né? Da mesma forma que o diesel. Se você for num posto de estrada, faça esse teste. Uma curiosidade, a próxima vez que você pegar um carro, for pegar uma estrada, para num posto que tem lá caminhão, ou aqueles postos grandes, né, que tem um monte de ônibus também de estrada, parado e tal, e dá uma olhadinha, vai lá, dá uma olhadinha na bomba de diesel. Você vai ver que a bomba de diesel é totalmente diferente da bomba de diesel que está aqui junto da bomba de gasolina e de etanol, que você, eventualmente, se você tiver uma picape diesel, por exemplo, você pode abastecer. A bomba é totalmente diferente, porque é chamada bomba de alta vazão. É a mesma coisa com o gás. O abastecimento, o sistema de abastecimento do veículo leve, ele não é o mesmo do abastecimento do veículo pesado. O gás é o mesmo, da mesma forma que o diesel é o mesmo. Mas o sistema de abastecimento é diferente, porque você tem que abastecer um volume muito maior num tempo mais curto. Então, Entendi. é uma outra tecnologia, é um outro equipamento. Bem interessante. Então, o investimento em si não é apenas ter o gás, mas é ter uma infraestrutura de abastecimento que garanta velocidade para que o caminhoneiro pare, o motorista do ônibus pare, sabe que vai ser rápido e vai ser Exatamente. viagem.
e seguro. Porque o que acontece? Ok. O caminhão ou o ônibus, eles podem parar num posto GNV comum e abastecer? Pode. Vai funcionar? Vai. Mas vai demorar um tempão, às vezes 40, 50 minutos, às vezes 1 hora. E com detalhe que pouca gente sabe. Como o sistema de gás nos postos é um sistema de vasos comunicantes, se parar um caminhão para abastecer num bico e for demorar 45 minutos, todos os carros que estão abastecendo também vão demorar os mesmos 45 minutos. Por quê? Vai enchendo todo mundo junto. Então, Ah, isso ninguém sabe. Isso a Globo não mostra. Mas, se parar em então, 2 caminhões ao mesmo tempo. nossa senhora, vão os dois enchendo devagarzinho. Não é que um caminhão abastece em 45 minutos, 2 caminhões abastecem em... Não, senhor, abastecem muito mais do que 45 minutos. Não é assim. Porque o sistema de compressão ele tem uma determinada vazão. E essa vazão ela tem que ser dividida para todos os veículos que estão sendo abastecidos. Ela é a mesma. Então, a rapidez, a velocidade que o gás passa pelo sistema de abastecimento é a mesma para todo mundo. Então, isso é muito ruim para o posto. Então, mas é um problema? Tem solução. Tudo, a engenharia tem solução para tudo. Então, você tem que fazer uma adaptação no posto de forma que você possa abastecer os veículos leves e tal, você não vai prejudicar os veículos leves, mas você tem uma infraestrutura de abastecimento de veículo pesado dentro de uma velocidade, de um tempo de abastecimento que seja razoável, igual é o diesel, tá? 10, 15 minutos ali é um tempo razoável, é a mesma coisa que demora para abastecer o diesel. Qual é o grande lance desse negócio? Não só o tempo, mas que seja feito de forma segura. Então não pode ser ali uma gambiarra de você achar que é só você botar um adaptador, trocar o bico ali, não funciona. Então você tem que fazer uma coisa realmente conforme a norma, conforme a engenharia, para que você tenha um abastecimento eficiente, sim, muito importante, mas que também seja seguro. Perfeito. Gabriel, o que a Biogás, você é um conselheiro da Biogás já, né? Já foi fundador da Biogás, um dos fundadores, vem fazendo para que esse tema, né, mobilidade e biometano, entre na agenda das empresas de logística, de transporte público, do governo. Você já foi falando ao longo de todo o episódio, assim, mas o que você gostaria de destacar do que a Biogás vem fazendo? Eu acho que, como a gente comentou, né, durante muito tempo, né, anos e anos, a Biogás foi muito focada nessa promoção da oferta, no aumento da produção de biometano no Brasil, e o sucesso é inegável, né? Uhum. Eu sempre falo, né, a gente começou a Biogás lá em 2013 e éramos 7 conselheiros, né? Éramos 7 conselheiros porque a Biogás só tinha 7 membros, tá? Então todo mundo era conselheiro. Aí depois entrou mais 4, aí viraram 11 membros e 11 conselheiros. Aí depois a gente teve que acabar com essa história. Então hoje são mais de 150 empresas na associação, não dá para a gente ter 150 conselheiros, né? Então mantivemos lá o número de conselheiros. Mas o ponto é, hoje são mais de 150 empresas, o mercado cresceu, né? O número de projetos está aí, né? Já são mais de 35 unidades de produção de biometano em operação, né? A gente vai chegar aí em 200 unidades de produção nos próximos anos, vamos bater a nossa meta, né, de chegar em 8, quem sabe 9 milhões de metros cúbicos por dia, muito rápido. Então isso tudo está acontecendo e é um trabalho incrível que foi feito pela Biogás e, claro, pelos seus membros, pelos seus associados. Mas eu acho que o que a gente tem feito nos últimos anos, e isso mudou, né, de alguns anos para cá, é também esse foco no cliente. Então, tentar trazer mais para próximo da gente quem são as indústrias, quem são as transportadoras, quem são os usuários finais, né, quem são os clientes desse biometano. Esse é um trabalho muito bacana. Você pode ver que em todos os fóruns, em todos os seminários, em todos os encontros, sempre a gente tenta trazer, né, essa visão do cliente, do usuário final, para que a gente possa promover exatamente essa conversa entre produtores e consumidores. Eu acho que a associação fez um trabalho incrível de aproximação com as transportadoras e com as distribuidoras de gás canalizado, que são elos fundamentais nessa cadeia de suprimento. Quer dizer, se a gente quer ter escala, quer ter volume, e a gente quer ter, muito importante, capilaridade para chegar em muitos clientes,
Não dá para fazer isso só no modal GNC, né, no gasoduto virtual, na carreta, feixe, como o pessoal chama. Tem que ser através das redes de transporte e de distribuição de gás. É fundamental. Então, acho que esse trabalho de composição, de alinhamento, né, de realmente conseguir trazer todo mundo para junto, botar realmente no mesmo barco, para a gente poder remar na mesma direção da descarbonização, né, da transição energética justa, né, com uma fonte que seja descarbonizada, mas que seja acessível, né, e no prazo o mais rápido possível. Então, acho que esse trabalho tem sido muito interessante. Eu quero aproveitar isso que o Gabriel trouxe sobre a biogás e sugerir para você ouvinte o episódio 22 do podcast Amplo Biogás, em que a gente conversou com a Renata Isfer, né, presidente executiva da Biogás, sobre o papel da Associação no Desenvolvimento do Biogás e Biometano. Então, fica essa sugestão. Gabriel, nosso tempo está chegando ao fim. Ai, a gente ficaria mais algumas horas aqui conversando facilmente, né? Mas antes da gente se despedir, eu gostaria de pedir uma mensagem final, assim, o que ficou faltando que você gostaria de ter falado? Você já deixou muitas mensagens aí de quanto a gente pode mudar a transição, mudar a matriz. Então, e se puder, já compartilha com os nossos ouvintes alguma recomendação especial de livro, filme, podcast, evento ou qualquer outra coisa que tenha te esperado recentemente. Leidiane, uma coisa que eu sempre faço questão de falar, e eu tenho isso muito claro para mim, e é a experiência que eu acabei de relatar para você, né? A gente começar a associação 12 anos atrás com 7 pessoas, e hoje temos mais de 150 empresas, é o poder do associativismo, né? É o poder que a gente tem de fazer as coisas acontecerem quando a gente se junta com outras pessoas. E a gente não tem que concordar com tudo, uns com os outros, mas a gente tem que ter um alinhamento de valores, de objetivos, e isso é muito poderoso. Então, foi esse poder, né, de aglutinação da associação que permitiu a gente ter uma especificação do biometano em 2017, aprovada pela ANP, que foi um marco importantíssimo, só aconteceu por conta da coordenação da Associação Brasileira do Biogás com a ANP na época, né? Permitiu a gente colocar o biometano no REID, que é um regime de incentivo de impostos para investimentos. Agora, recentemente, conseguimos colocar o biometano no RenovaBio. Inicialmente, o RenovaBio ele era apenas para etanol, biodiesel e bioquerosene de aviação. Não contemplava o biometano, mas conseguiu, foi um trabalho da associação de conseguir colocar o biometano no RenovaBio desde o seu nascimento. Conseguimos colocar o biometano nos leilões da EPE, conseguimos colocar o biometano agora no combustível do futuro, conseguimos o incentivo para os caminhões a gás e biometano do Fundo do Clima, quer dizer, uma série de vitórias que a associação teve nesses anos, só porque estávamos, né, todos ali alinhados, e a gente quebra o pau ali nas reuniões, mas depois, externamente, a gente tem um discurso único, entendeu? Então, isso é muito importante. Então, convido a quem está nos escutando e tem interesse e participa, de alguma forma, do mercado de biogás e biometano, que venha conhecer a associação, que participe lá com a gente. São vários grupos de trabalho que dão acesso. É uma oportunidade incrível de networking, de você estar conhecendo outras pessoas que estão nesse mercado, potenciais clientes, fornecedores, parceiros de negócio, e até competidores também, saber o que a turma está fazendo, é sempre bom. Então, venha para a associação. Isso eu não posso reforçar mais a importância e o benefício de estar associado, de estar junto nessa jornada, entendeu? E você também sabe em primeira mão, quer dizer, desde o começo está lá com a gente, tem visto, né, como esse mercado tem crescido. Então, eu só deixo esse recado, se interesse, venha buscar, e se você tiver interesse nessa parte de infraestrutura, de compressão e abastecimento de gás e de biometano, pode falar comigo, me procurar, né, em todas as redes sociais, é bem fácil me achar, sou bem acessível, só mandar o direto lá, tranquilo,
ou através do site da empresa, e-mail, enfim, do jeito que você quiser. Grupo de WhatsApp, eu participo, acho que praticamente de todos os grupos de WhatsApp aí. Eu estou lá, é só colocar meu nome que eu vou te dar um retorno. Enfim, para a gente fazer um negócio bem feito, e isso é muito importante, né? Com eficiência, muito importante com segurança. Perfeito. Ótimo, ótimo, ótimo. Gabriel, assim, eu adorei sua participação. A gente da Amplo está adorando te receber de volta aqui 2 anos e meio depois do primeiro episódio. Foi uma conversa incrível. Com certeza nossos ouvintes vão gostar muito. A gente vai colocar alguns dos pontos que o Gabriel colocou, algumas referências, a gente vai colocar na descrição. A gente também te agradece por ser professor do nosso curso, né, de biometano, que eu comentei antes. Então, também quem tiver interesse, o curso está lá, a gente fez ao vivo, está gravado, disponível, pode estudar a qualquer momento, acessa lá e veja. E aí tenha contato também com o professor Gabriel no curso. E eu não posso deixar de fazer uma homenagem ao meu pai, porque eu não tinha planejado quando eu planejei falar de mobilidade biometano, eu não tinha parado para pensar nisso, né, que eu ia lembrar do meu pai em tantos momentos desse episódio. Então, são 10 anos que ele se foi na estrada, caminhoneiro, foi madeireiro e caminhoneiro, mas quando se foi, estava na estrada, estava dirigindo. E eu lembrei dele em vários momentos, então eu queria também te agradecer, Gabriel, por essa troca e fazer lembrar do meu pai com tanta alegria. Ele com certeza ficaria muito, muito feliz de saber que poderia, por exemplo, comprar um caminhão a gás, a biometano. Maravilha, Ele com muito certeza adorar legal. muito desse episódio, então eu deixo essa homenagem ao meu Muito, pai. muito importante essa contribuição, é uma categoria fundamental que às vezes é um pouco relegada, mas é importantíssima aí para a economia do nosso país, né? Então temos que dar essa atenção. Isso aí. Gabriel, obrigada novamente. E a você, ouvinte, mais uma vez, muito obrigado por sua companhia até o final aqui desse episódio. A gente fica muito feliz em receber sua opinião, perguntas sobre esse episódio, assim como sugestões de pautas e profissionais para entrevistarmos. O nosso e-mail é contato@amplobiogás.com.br. Este episódio foi produzido por Amplum Biogás, empresa que oferece cursos e consultorias para o mercado de biogás e biometano. Conheça mais sobre o nosso trabalho em amplumbiogás.com.br e nas redes sociais é só buscar por @amplumbiogás. Lembre-se de deixar o seu like neste episódio e recomendá-lo para os seus amigos que possam gostar do tema. Um abraço de toda a equipe Amplum.